Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Nós vamos, de maneira bem pontual, refletir no texto de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Apenas o versículo 12. Romanos 7, 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 12. Diz assim, então, a palavra de Deus. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Amém. Queridos, nós estamos estudando aqui, nas quintas-feiras, a carta de Paulo aos Romanos. E chegamos na última quinta-feira ao capítulo 7, onde Paulo segue o seu raciocínio a respeito da justificação. Depois de mostrar que a salvação não é resultado das obras, e sim produto da graça de Deus, que nos justifica por meio da fé, e nos tornando justos, nos beneficia com uma série de bênçãos espirituais, e nos beneficiando com estas bênçãos, nos molda a um caráter de vida nova, a um caráter de conduta nova, a um caráter de comportamento novo, de um comprometimento com aquilo que é de Deus. E justamente por entender isto, é que nós não podemos mais, embora sejamos pecadores, continuar na prática do pecado. Justamente porque a graça de Deus é superabundante, o nosso raciocínio tem que ser colocado na ordem de que agora, por termos sido alcançados por esta graça, vamos nos distanciar cada vez mais da prática do pecado, conquanto nossa natureza pecaminosa ainda exista em nós. E nós discorremos sobre isso e mostramos no capítulo 6 justamente essa questão. E o apóstolo Paulo, ele tem uma linha argumentativa de uma lógica com perguntas, com questionamentos e com respostas que são respostas bem diretas e objetivas. Por exemplo, no capítulo 6, versículo número 1, ele pergunta: que diremos, pois, à vista de que a graça de Deus é superabundante, quando nós pecamos, ela nos cobriu e nos perdoou os pecados? Vou agora, porque ela é mais abundante em mim, permanecer no pecado para que ela venha a ser cada vez mais abundante? Ele responde de maneira muito lacônica no versículo 2, de modo nenhum, ou seja, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, em modalidade alguma, eu vou cometer pecados, praticar pecados para poder experimentar a graça de Deus. Aí ele desenvolve o seu raciocínio, dizendo que quem está batizado em Cristo, quem foi imergido em Cristo, Jesus recebeu dele a nova vida, vai viver conforme o padrão dessa nova vida e não vai viver mais em pecado. No versículo número 15 do capítulo 6, novamente ele, em sua linha argumentativa de um raciocínio lógico, ele faz de novo a pergunta: e daí? Já que não reina mais o pecado em nosso corpo mortal, já que nós não devemos mais obedecer às paixões da carne, viver uma nova vida, e daí? Nós vamos agora, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, vamos haver de pecar? O raciocínio dele é amplo, ele vai ampliando o seu raciocínio e diz de novo: de modo nenhum. Se a graça de Deus é superabundante quando eu peco, não é por causa disso que eu vou de modo algum pecar. E se a lei não tem mais valor sobre mim, e sim da graça, de igual forma eu também não vou continuar pecando.
Aí no capítulo número 7, o apóstolo Paulo segue novamente o seu raciocínio, versículo número 7, no capítulo 7. Que diremos, pois? Que diremos a respeito de quê? O apóstolo Paulo está fazendo uma analogia da lei e do pecado, da igreja como povo de Deus, com o casamento. Olha só aí, os versículos de 1 a 6, é que Paulo trata sobre isto. E aqui, como eu disse na quinta-feira, embora nós tenhamos que ter cuidado para não cometermos qualquer delito em relação à nossa vida marital, para que não venhamos a adulterar, porque Deus não nos libera de forma alguma para vivermos na vida matrimonial, na vida conjugal, uma relação adulterina. De forma alguma. Temos nós os homens que sermos maridos de uma só mulher, e as mulheres têm de ser esposas de um só homem. A relação é esta. Fora daí é pecado. Deus condena qualquer outro tipo de relação que esteja fora da bênção matrimonial, do casamento, melhor dizendo, da relação matrimonial. Contudo, o divórcio ele existiu e Deus concedeu por Moisés, e Jesus explica muito bem que fez isso por causa da dureza do coração dos homens. Logo, o divórcio é uma realidade. Aí Paulo toma essa figura da relação conjugal que foi quebrada, que foi extinta pelo divórcio, para trazer a figura daquilo que a lei era e do que a graça é para nós. No fundo, Paulo não está falando aqui de relacionamento marital. Ele está tomando uma analogia do casamento para mostrar como nós nos relacionávamos antes de Cristo. A lei aqui, portanto, era o nosso marido do povo de Deus. Vindo a graça, a ação da graça de Deus em Cristo Jesus, nós nos divorciamos do rito, do cumprimento e da obrigação da lei. É isso que Paulo está dizendo. A igreja agora está casada com Cristo, tem um novo relacionamento, não vive mais sobre o crivo da obrigação do pacto das obras. A lei não os salva, pelo contrário, houve um divórcio, uma separação. Estamos agora num novo relacionamento e vivemos sob a graça de Deus. Esse é o raciocínio de Paulo na comparação que ele faz da lei e do casamento, do divórcio, da separação, para a constituição com uma nova relação, que agora é a relação com Cristo. Contudo, a lei continua tendo aspectos morais. Os aspectos morais e éticos da lei não foram extintos. Nós não podemos cumpri-la, Cristo cumpriu por nós. Nós não somos justificados por obras da lei, mas pela graça de Deus. Mas a lei não perdeu o significado, não perdeu o sentido. É interessante que a palavra que aparece aí no versículo 2 do capítulo 7, para dizer que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, é a ilustração para dizer que enquanto a lei dominava, estávamos presos a ela. Mas vindo Cristo, nos libertou, nos separou desse cumprimento de obrigação apenas pactual para obras. Agora a lei para nós é um aio, é apenas um professor, ela que nos diz que estamos em pecado ou não. Não que nós vamos cumpri-la para poder sermos salvos. A lei é apenas um princípio balizador, instrutor para dizer se estamos agradando ou não a Deus. Este é o pensamento do apóstolo Paulo para mostrar que quem foi justificado por Cristo
está debaixo da graça, e embora não precise mais do pacto das obras, mas não despreza a instrução da lei. Que coisa bonita, né? Porque os antinoministas, irmãos, estão aí justamente para dizer que porque nós estamos debaixo da graça, podemos viver uma vida sem regulação nenhuma, sem nenhuma orientação. Vamos ver a vontade, porque a graça de Deus nos alcançou, e aí isso tem dado brecha e tem aberto a porta para uma vida prática de um cristianismo de linha liberal, onde as pessoas fazem tudo o que acham que pode fazer, porque estão debaixo da graça de Deus. Por outro lado, há os extremistas, que são os legalistas. São aqueles que interpretam a lei ao pé da letra e julgam que tudo que não puder ser cumprido como dito pela lei, estão pecando. E geralmente, irmãos, eu tomo essas pessoas, tanto uma como outra, com uma frase que eu aprendi do meu pastor. Eu também tive pastor, viu? E o que ele me ensinou, eu guardei no meu coração muitas coisas daquilo que ele me ensinou. Depois você me pergunta quem é ele, que eu vou lhe dizer. Quem foi ele? Mas ele dizia assim: nós estamos vivendo um tempo, um período, onde pode o que não podia poder. E não pode o que podia poder. Os dois extremos. Há muitas pessoas hoje que vivem sob o extremo legalista de dizer não pode, não pode, não pode, não pode, e porque não pode, não pode, não pode, e vive uma vida quase que sectária, distante de princípios de fé e de relações espirituais próximas, de uma comunhão mais íntima com Deus e com os irmãos. Tudo é proibido. Por outro lado, há os liberais. É aquilo que não podia poder, pode. Aí não segue a orientação dos princípios éticos e morais das Escrituras, vivem à vontade, praticam tudo o que quer, e agora, tanto entre os liberais quanto entre os legalistas, esta prática do que pode o que podia poder e não pode o que podia poder está presente. Não é assim. No fundo, Paulo está dizendo que nós vivemos numa constante luta, numa constante batalha. A psicologia trata o nosso interior, a nossa alma, com duas expressões muito interessantes. Se desorganiza para que se organize. Eu me lembro que algum tempo atrás o presbítero Marcos pregou aqui alguma coisa, usando a ordem cósmica da engenharia, que toda desordem aparente da obra é para trazer um princípio de organização, de sustentabilidade. E do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da nossa alma, é assim que acontece. As coisas precisam ser desalojadas, desinstaladas. Deve haver uma desorganização daquilo que nós éramos, para que possamos organizar a nossa vida em novidade e colocar todas as coisas no devido lugar e andar e viver de acordo com o que agrada ao Senhor. E quem é que vai nos dar esse senso de organização? As Escrituras. Ela que vai dizer onde estamos errados, o que não devemos fazer, e ela que vai dizer o que devemos praticar e o que devemos realizar. As Escrituras vão nos dar o perfeito sentido do que nós somos, do que não devemos e do que devemos fazer. Olha que coisa interessante. Então, volte os seus olhos aí, por favor, para o capítulo 7 de Romanos. Olha só, versículo número 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Paulo está dizendo, olha,
quando nós vivíamos segundo a carne, nas nossas relações, tendo a lei como pacto de obras, tudo aquilo que nós fazíamos em busca de obedecê-la, nós não conseguíamos e nos gerava apenas o quê? Morte, porque nós não conseguíamos cumprir nenhum dos seus ditames. Versículo número 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra, ou seja, agora, já dentro de uma nova vida, a lei para nós, se for praticada simplesmente como aspecto observador, legalista, de um pacto ritual de cumprir cada um dos seus ditames, ela é caduca, não produz efeito nenhum em nós. Nós temos que tomar para nós a palavra, a lei, o instrumento, como princípio orientador para que a nossa vida agrade ao Senhor. Aí vem o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Olha o argumento lógico de Paulo novamente com a pergunta. De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas, olha aí a conjunção adversativa. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha como Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: ela é importante, porque é ela que diz se eu estou em pecado ou não. E olha que Paulo, meu irmão, minha irmã, está nesse capítulo 7, como eu disse aqui na quinta-feira passada, é um dos capítulos mais difíceis de interpretação das Escrituras Sagradas. Talvez nenhum outro, juntamente com esse, Hebreus 6, quem sabe, sejam os capítulos mais difíceis de interpretação das Escrituras. Mas apesar de toda a dificuldade, fica claro aqui que o que o Paulo está ensinando é que nós dependemos única e exclusivamente da graça de Deus, de tomarmos a lei que para nós hoje, para os judeus era a Torá, para nós hoje é o ensino das Escrituras, apenas como princípio balizador, orientador, para que possamos agradar a Deus cumprindo a sua vontade. Finalizando. Versículo de número 15, antes de fazer a aplicação do 12 que eu li. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Que coisa tremenda! O apóstolo Paulo, o homem usado por Deus para trazer, através de sua vida e de sua obra, após conversão, a salvação de muitas pessoas, afirma: eu vivo numa luta contínua dentro de mim. Porque o meu desejo de querer fazer e praticar aquilo que é bom, esse eu não faço. E aí, quando isso acontece, eu consinto com a lei que é boa e que diz, de fato, você é um homem pecador. De forma que eu não faço o que eu quero. E se aquilo que eu não quero fazer, a minha carne consente em praticar. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Paulo não está justificando aqui que nós devemos viver sempre errando. Pelo contrário, ele está mostrando que existe uma luta. E o que vai ajudá-lo a vencer é que a palavra de Deus, a lei, ele está dizendo aqui, vai mostrar que ele é pecador. Vai servir para mostrar que ele precisa constantemente viver de forma que agrade a Deus. Mas esta luta, ele vai travá-la até o final. Por isso que ele escrevendo aos Filipenses diz,
eu busco a perfeição, não julgo já tê-la alcançado, pelo contrário, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, de maneira que vou alcançar aquilo para o que fui conquistado. Isso representa aquilo que nós estamos estudando, que a justificação nos leva a um processo de santificação. E a santificação é a mortificação diária do eu, da velha natureza, das nossas inclinações, das nossas paixões meramente carnais. E quem é que vai nos orientar a respeito disto? Quem é que vai nos ajudar nesta luta? Olha só o que ele diz, versículo de número 22 a 25. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele chega a uma conclusão lógica dizendo, eu vivo nessa luta tremenda. Existe uma relação interminável de uma batalha dentro de mim. Que homem miserável eu sou. Não tenho ventura nenhuma para mim, nenhuma esperança, porque nessa luta sozinho eu não vou conseguir nada. Olha o versículo de número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, ele está dizendo, se eu sou escravo da lei do pecado, segundo a carne, e da lei de Deus, sou escravo, e segundo a carne da lei do pecado, dou graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu fui liberto dessa condição. Porque se depender de minha carne, eu vou estar sempre prisioneiro. Se depender de cumprir a lei, vou estar sempre preso, porque eu não vou conseguir. Mas graças a Deus que me deu a Cristo Jesus, que me faz vencer esta luta. Por isso, diz ele, volte para o versículo 12. A lei é santa, o mandamento é santo, e justo e bom. É por isso que eu tenho que ler as Escrituras, irmãos, para viver uma vida de mais proximidade com o que agrada a Deus. É por isso que eu preciso recorrer ao mandamento do Senhor, porque Ele é santo, justo e bom, e me fará viver uma vida de santidade, de justiça e de algo que lhe agrade, uma vida que agrade mais ao Senhor. Fora das Escrituras eu não conseguirei. Agora vai para lá, para o Salmo 19, que eu quero terminar, que nós lemos no início do culto. Salmo 19, por favor. Este é um dos salmos preciosos. Olha o versículo 7. A lei do Senhor é o quê? Perfeita e restaura a alma. Temos que ler as Escrituras se quisermos ter nossa alma restaurada. A perfeição de Deus para nós está na sua instrução para a nossa vida. A lei do Senhor é o quê? Testemunho dele é fiel e dá sabedoria aos simples. Não há nenhuma infidelidade nos ensinos de Deus. Mesmo o decálogo, que é o resumo da lei, que eu coloquei inclusive no boletim hoje, a pergunta do catecismo, que fala sobre a lei moral de Deus. Ele é para mim um instrumento que me vai trazer sabedoria de vida. Se eu quiser andar sabiamente, preciso recorrer ao testemunho fiel de Deus contido nas Escrituras. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos. Não há nenhum desvio. E por não haver desvios nos preceitos do Senhor, nas suas instruções, meu coração se alegrará. Por isso eu posso viver uma vida de alegria, mesmo quando eu não estou alegre. E eu tenho sempre repetido aqui, sou feliz, mesmo quando não estou feliz. Porque a alegria do Senhor é a minha força. E quem vai me dar essa condição de andar assim, são os preceitos do Senhor.
O mandamento do Senhor, ele é puro, ilumina os olhos. O mandamento do Senhor nos traz clareza, abre o nosso entendimento, tira as vendas dos nossos olhos, produz luz e brilho de verdadeira emoção com o Senhor. De vez em quando eu dou algum exemplo de casa, né? Thales está sofrendo aí desde terça-feira passada. A mulher dele está longe, né? Dona Jaina vai se encontrar com ela lá, que é a chefe dela. Esses dias todos só volta terça-feira que vem. E a gente evitou dizer para MA que ela viajou. E ela todo dia pergunta, cadê minha mamãe? E quando foi sexta-feira, resolveram fazer um FaceTime. E ela, você está onde? Débora tentando explicar onde estava, né? Está lá em Fortaleza. Aí de repente, Mauricinho aparece do lado de Débora. Ela enche o olho de lágrima. Fica emocionada. Eu acho que na mente dela, vendo a figura da mãe e do tio, disse, ela está lá para onde meu tio foi. E se emocionou, ficou rindo e o olho cheio de lágrimas. A gente ficou assim, impactado com a reação dela. Na mente dela, pequenininha, não estava entendendo nada. Mas a emoção de ver a mãe, pensando que a mãe estava no trabalho aqui, quando vê o tio, que ela sabe que não está mais aqui, eu acho que houve um turbilhão na cabecinha dela. Deve ter trabalhado a 1000 por hora. Os olhos encheram de lágrima. É assim. Aqueles que vão para o mandamento do Senhor, que é puro, que tem pureza, como a pureza de uma criança, enche os olhos, ilumina, os olhos se alegram de ver as coisas boas de Deus na sua palavra. A gente se emociona, queridos, com as escrituras sagradas. Elas são pureza para a nossa vida. E ele termina dizendo, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, ou seja, não há nada turvo nas escrituras, nem mesmo o decálogo, a lei de Moisés, ou qualquer mandamento, ditame do Velho Testamento, para nós é turvo, tem valor moral, valor ético, vai clarear a nossa mente, vai nos ajudar a viver num padrão de vida que agrade ao Senhor, embora eu esteja debaixo da graça, e a justiça de Deus me alcançou por graça, não por obras da lei, a lei me serve para viver uma vida límpida, como límpida é as escrituras sagradas. Por isso, quando eu peco, eu peço perdão a Deus. Olha o versículo de número 12. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Quem vai conseguir discernir que está em pecado? Quem vai? Ninguém, se as escrituras não mostrarem. Se a lei não apresentar, você está em pecado, ninguém vai saber. E tendo isso em mente, ele diz, absolve-me, Senhor, até das que me são ocultas, até daquelas faltas que eu não estou conseguindo ver, que a tua palavra não foi clara para mim, me absolve dessas também, porque eu não consegui enxergar. Também da soberba guarda o teu servo. Quem quiser ser guardado da soberba, do orgulho, precisa recorrer às escrituras, que ela não me domine. Quem não quiser ser dominado pelo orgulho, que é uma das coisas que mais caracteriza o homem do século 21, materialista, exclusivista, competitivo, gente que se acha superior, precisa ler as escrituras. Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas, guarda o teu servo, e que eu então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos, termina o versículo 9. Eu preciso da lei do Senhor, porque nela há justiça, há um padrão, nenhum deles é imposto para mim, de maneira que eu não possa cumprir. Por isso João, escrevendo a sua primeira carta, diz, os mandamentos de Deus não são penosos. Amém, irmãos? O que eu aprendo daqui? Que o pecado é desprezível, mas que ele é poderoso. Que a natureza humana carnal, dominada pela paixão carnal, ela é poderosa. E eu não posso vencê-la sem a ajuda de Deus em Cristo Jesus,
que por meio da sua palavra, por ser um mandamento santo, justo e bom, me ajudará a vencer. E a dizer como Paulo disse, graças a Deus porque em Cristo isto é possível. E o salmista diz, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Segundo lugar, entenda que você mesmo redimido, você trava uma luta tremenda com a sua natureza pecaminosa. E nessa luta, sem a palavra de Deus, você vai frustrar-se e vai ceder muito mais ao pecado e à sua natureza nesta luta, porque sem as Escrituras, sem Deus, sem Cristo, você não vencerá. O que o meu interior precisa, o que o meu homem interior precisa, é obedecer à bondade da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe. Amém? Abra o seu inário, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu não cantei, ia cantar antes, mas não cantei. Então eu não vou cantar esse hino que está aí não, viu? Aliás, eu vou cantar. Fica de pé. A voz do Evangelho, 304. Eu pulei ele, mas vamos cantá-lo agora. Eu ia cantar um cântico. Então, meu irmão, saia daqui sabendo. Não seja um antidominista. Não despreze a lei. Nem seja um legalista, achando que você vai consegui-la com o seu esforço cumpri-la. Tome a lei como orientadora, como balizadora. Tome a palavra de Deus como um aio, como instrução, para te mostrar onde você está precisando de conserto. E viva processualmente a sua vida, agradando ao Senhor. A voz do Evangelho, 304. Foi nos dar a salvação de graça, por nos amar, quando pecadores, nos chamou, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos foi dado, para ser nosso Salvador, e somente nele encontramos paz e perdão. A novidade de vida é esta: andar em paz e perdoados como santos. A Ele a nossa gratidão, nosso louvor. Você quer segurança nessa luta contra a carne? Quer experimentar o amor de Jesus Cristo a cada dia? O seu perdão que é diário? Viva a novidade de vida. Há um Salvador hoje para você, que é poderoso e muito bondoso, e te perdoa todas as vezes que você pecar. Se perdão é a nova do céu, santa paz e perdão bendito nosso. O Evangelho, as Escrituras, está avisando do perigo grave e grande para quem se descuidar nessa batalha, para quem não atentar para as Escrituras. É salvação pessoal. Não fique parado, preso no mal, cobiçando os prazeres que ele traz. Isso é fatal. Mas deixe, permita que a paz do Evangelho e o perdão de Deus inunde sua vida em novidade. Bendito, disse Paulo no final, graças a Deus, apesar de toda a luta, que em Cristo Jesus eu posso ter esse perdão.
Amém? Vamos orar. Começou a cabeça. Vamos fazer esta oração. Pedir ao presbítero Gustavo que ore ao nosso Deus nesse instante. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra. Como a tua lei é boa, como a tua lei é perfeita. Nós queremos, ó Deus, nos esforçar e nos empenhar para cumpri-la. Ó Deus, para sermos felizes, para sermos corretos diante da igreja, diante das pessoas, diante Senhor, da nossa família, por favor, diante de todo mundo, para que o teu nome seja glorificado. Sim, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos dê cada dia mais desejo de ler a tua palavra, para aprender, ó Deus, os teus mandamentos, Sim, para Senhor. aprender os teus testemunhos, como eles são perfeitos, É verdade, Senhor. como eles iluminam a nossa alma, Senhor, Oh, Deus, como o teu mandamento é puro e santo. Nós queremos que nos fortaleça o desejo de aprender a tua palavra. Amém, Senhor. E de executar também a tua palavra, Que seja assim. de fazer ela ser verdade em nossas vidas. Amém. Não apenas que sejamos leitores, Oh, Senhor. que sejamos ouvintes, mas que sejamos praticantes, ó Amém. Deus, do decálogo, daquilo Ajuda-nos, que a tua Senhor. palavra tem ensinado de forma tão perfeita. É verdade, Senhor. Nós precisamos disso. Ajuda-nos, Pai. E nós te damos graças, ó Deus. Oh, Deus. Porque sabemos que somos pecadores. Oh, Sabemos que somos imperfeitos. E embora nós nos regozijemos na tua lei, nós sentimos grande prazer e alegria na tua palavra. Não poucas vezes, ó Deus. oh, Deus. Por causa da nossa carne, nós temos fraquejado Oh, e nós Deus. temos que Tenha sair. misericórdia de nós. Mas graças a Deus temos uma saída. Louvado seja. Graças a Deus temos o teu Filho Jesus Cristo, Glória ao teu nome, que Senhor. é o nosso socorro, que é o nosso cumpridor da lei, Glória que é ao teu aquele, nome, ó Deus, que com a sua graça poderosa tem nos salvado. Sim, Senhor. Muito Obrigado por tudo isso, Te Senhor. agradecemos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho Jesus neste domingo. Amém. 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 Recebei agora a bênção do Senhor, queridos. E que agora, amados de Deus, chamados em seu Filho Jesus Cristo, para uma nova vida em espírito e verdade, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um, sobre esta igreja, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, até a noite, às 18h30. Traga um convidado hoje.